Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. Quero mostrar para vocês os bastidores de como funciona o evento da Y-Stake. Junto com a preocupação da manipulação da carne, vem o fornecimento. Você precisa de ter uma carne de extremo frescor e uma empresa que você possa confiar, que tenha regulamentação, que tenha acompanhamento sanitário, etc. E que o que eu não abro mão, que eu tenha liberdade de chegar a qualquer momento, entrar na câmera fria e desenvolver o corte que eu preciso. Vejo tudo que chega na mesa do restaurante e que chega na mesa dos eventos. A gente respeita todas as regras sanitárias. O lugar foi montado pensando nisso. E as carnes são manipuladas num ambiente refrigerado, tem ar-condicionado, tem mesa de inox. Passa-se por faxinas diárias, antibactericida. O armazenamento, o congelamento, por exemplo, a gente tem congelamento que leva a menos 26 graus. Então isso mata todas as bactérias. Nada vem pronto. Tudo a gente prepara na casa. Toda a carne tem um dia de mini açougue aqui dentro. É um trabalho maior, é uma comida que é feita à mão. A gente assa a panceta inteira. Isso vai mudar muito na suculência para vocês. A gente faz um mix de tempero seco, a gente assa ela bem devagarzinho. Você vai ter uma panceta extremamente suculenta. No segundo momento do nosso evento, a gente serve junto com o nosso franguinho e a panceta, os legumes. Ainda dá essa cara de entrada, de pratos mais leves. A brasa dá um sabor especial de perfumar esses legumes. A ideia desse molhinho de goiabada é você trocar o doce, é para você comer ela com a panceta. Acho que é o pão francês do mineiro, acho que é o prato que mais representa o mineiro. E como vocês podem ver, a gente assa ele inteirão na brasa. Então sempre para garantir uma suculência melhor. A gente faz um tostizinho com a laranja e finaliza ele para levar o perfume que o tempera. Essa é a nossa costela Peking. Essa costela ela tem um peso aproximado de 4 até 5 quilos. A gente também assa ela por quase 8 horas para ficar bem macia para vocês. A gente recheia ela com milho. No ar, com Hamilton Trevisan. Um gatinho estava andando na rua, viu um carro, pulou no poste. Depois que ele pulou, foi pra casa comer ração, foi pra casa comer ração. Estava andando na rua.
Depois que ele pulou, depois que ele pulou, foi pra casa comer ração, foi pra casa comer ração, miau! Aê! Nesse clima sensacional aqui, com a banda Pluft e com a Catarina fazendo o vocal principal. Parabéns, viu? E essa música é sua? É, Você que compôs ela? é. Que legal, parabéns pra você, tá bom? Você tem mais músicas também ou não? Tá compondo. Tá já compondo, É. tá A compondo. gente gravou, em breve vamos... Então logo nós teremos a participação 2 aqui, vamos fazer um Noir Kids com a participação da Catarina, combinado? Sim. Muito bem. Ó, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Você vai cuidar do Noah agora ou não? Não, brincar com o cachorrinho ali. Vou. Tá, E tá. ele vai pegar o meu filho. Eu tinha um ovinho de brinquedo Ah, que o Fala aqui, ó, no microfone. dragão, Ah. eu fingi que ele saiu do ovo. Entendi. Aí ele deve ter pegado. oh, meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso. Vai lá ver, um beijão pra você, obrigado, viu? Manda um beijo pra todo mundo aqui, ó, nessa câmera aqui. Tá, Vai, Ai, que lindeza. Tchau, viu? Ó, agora a gente vai fazer a bagunça organizada aqui do Noir. Bom, pra você que tá acompanhando aqui, chegamos com tudo no episódio número 99. Sejam muito bem-vindos a você que tá nos acompanhando ao vivo, pra você que vai depois também maratonar aí durante a semana. Muito obrigado pela sua audiência. Desde já pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like pra que a gente possa realmente ter aí uma quantidade bacana de gente e principalmente, né, que o YouTube vê que ele fica sabendo que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade. Antes da gente apresentar os nossos convidados, que já começaram com tudo, agradecer aqui ao Colégio Invictus, que tá junto com a gente. Tá chegando a hora, hein? Até o dia 31 agora, você ainda pode fazer a sua matrícula com 50% de desconto para alunos novos, tá bom? E ainda 40% de desconto no material escolar. Cara, tá chegando aí a geração Invictus. É uma nova maneira, uma educação de qualidade absurda. Nós vamos lá pro Colégio Invictus trocar uma ideia com o pessoal. Vamos estar fazendo um trabalho por lá também para informar você das novidades que só o Invictus tem, tá bom? Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Lembrando que amanhã, loja aberta. Para você que está acompanhando ao vivo, loja aberta até a 1 da tarde, das 8h20 à 1 da tarde. Vai lá no loja.fernandãobebidas.com.br ou vai direto no Instagram, no @fernandãobebidas. Agradecer também a T-Flow, a loja que veste os artistas junto com a gente por aqui também. Promoção especial para você garantir ainda aquele presente especial de Natal ou até mesmo na virada do ano, você tá com uma roupa bacana que só a T-Flow tem. Tem também o cupom NOAR, tá? NOAR 10% de desconto lá no site. Agradecer também a Montana Automóveis, onde você vai fazer com certeza a melhor compra da sua vida. Pode também financiar o seu veículo, você pode vender ou até mesmo fazer uma troca. Montana Automóveis junto com a gente por aqui também no Noir com a Milton Trevisan. E pra gente fechar essa primeira parte, agradecer o Sanso Estúdio Automotivo. Para você que precisa de um lugar para realmente fazer estética automotiva do seu carro com qualidade e os melhores produtos e os melhores profissionais, procure Sanso Estúdio. Todos esses que eu falei, você viu aqui o QR Code aqui na tela, beleza? Bom, vamos bater um papo agora com uma banda. Hoje tem parte dessa banda aqui com a gente, né? A gente sabe que finalzinho de ano todo mundo tá cheio de compromisso e hoje nós estamos aqui com o nosso querido Cello e também o senhor Pluft da banda Pluft junto com a gente. Sejam bem-vindos aqui ao Noir. Obrigado. Prazer imenso, obrigado pelo convite aí. Cara, é uma coisa muito bacana, porque quando o nosso querido André me mostrou aqui, tá pra pegar mais perto, né? Tá. Quando o André me mostrou a música de vocês, eu falei, cara, vamos tentar encaixar eles perto do quê? Do Natal, porque a música, criança e tudo mais, alegria, eu comecei a ver o material de vocês. Cara, é impressionante, parabéns pelo trabalho, que é sensacional. Obrigado. A gente tá aí há 2 anos na luta e é legal essa questão da música infantil, né? Desse nicho aí que tá se abrindo e a gente tá feliz de produzir material, tá tocando por aí, divertindo não só as crianças como as famílias também, né? E é uma coisa muito bacana porque às vezes a música, por exemplo, a gente começou aqui hoje com a versão que a nossa querida Catarina fez, ela mesma, né, que criou a música e tal. A criança, hoje em dia a gente vê muito longe isso, né? Muita tela, né? A gente sabe que não tem mais as brincadeiras que tinham antes. A gente faz, por exemplo, lá na rádio, a gente faz o nosso TBT toda quinta-feira.
E quando a gente fala sobre brincadeiras ou brinquedos do passado, a gente vê realmente que é uma geração que não volta mais, né? E que muita coisa se perdeu. Mas se você está em qualquer evento, em qualquer festa, num casamento, e toca uma música, ou seja, do Trem da Alegria ou do Balão Mágico, todo mundo canta, todo mundo dança e, vamos dizer assim, remete, né, a tudo aquilo que foi de bom na sua infância. Então os pais, mães, os responsáveis que ainda fazem com que isso continue vivo, isso é sensacional. A música é uma ferramenta muito rica, né? Eu sou educador musical, dou aula há muito tempo. Inclusive, esse projeto nasceu, muitas atividades, muitas músicas, muitas brincadeiras, trazendo da sala de aula para o show. E é isso, a música é uma ferramenta muito rica, né? Na questão, em vários aspectos, da lembrança, da atenção, da concentração, do ritmo, na questão social, afetiva. E a gente tem que, né, não deixar isso se perder um pouco, né? Trazer mais para as escolas, as famílias também, brincando. E às vezes a gente acha que música é coisa muito complexa, né? Mas às vezes você tá lá, pega 2 colheres, brinca com a criança, coloca o vídeo. Hoje é usar a internet, Sim. porque tem muito material disponível de música, de videoaula, de brincadeiras, né, animações. Então fazer isso, trazer para casa. E a música é uma ferramenta muito rica. Você vê a Catarina, né? Ela tá ali no meio. Quantos anos tem a Catarina? 6. 6 anos. E ela já canta, e eu nem fico muito em cima, tá certo que eu sou educador, Sim. mas ela canta, compõe né? E tem essa questão que ela conversa muito bem pela questão da música, que ajudou bastante. Mas é o exemplo também. É um né? exemplo, tá ali mostrando, tocando, vivenciando essa questão da música. Ô Tielo, hoje nós estamos aqui com você e com o nosso querido Sr. Pluff, mas quais são os integrantes dessa banda? Boa noite, Boa noite. primeiro, prazer estar aqui, uma honra. Bom, tenho o Cello, que sou eu, o Sr. Pluft. A gente tem a Tina, que é vocalista também, que divide o vocal comigo. A gente tem o Tico e o Teco. Tico e Teco. O Tico e o Teco. Essa É a nossa turma. Sim. Bateria e sanfona, né? Essa formação é desde o início? Como é que foi? Conta pra gente como que surgiu a banda Pluft. Cara, o projeto surgiu muito por acaso, né? Eu tenho um projeto que chama Conversa Musical, que é algo mais didático, de aula nas escolas. Uma pessoa me ligou e falou assim, tô precisando de um projeto musical de criança para tocar no aniversário. Eu falei, tem esse projeto aqui. Aí a Cris, fui falar com a Cris, ela tinha um outro projeto, mas não combinava muito, assim, com a questão do aniversário, né? Aí eu passei o contato de uns amigos, aí ela voltou, falou, ninguém tem data. Eu falei assim, eu não tenho um projeto. Você me dá umas 2 horas, o cachê X, você paga? Ela paga. Eu falei, beleza. Aí eu fui na Cris, falei, Cris, vamos fazer. Pai, fui no Renato. Falei, Renato, eu queria fazer o Renato Schiavetti, né? Que é o Tico, né? Aí eu fui lá e falei assim, vamos fazer um projeto, mas eu queria uma formação diferente. Falando, tem um amigo meu que é sanfoneiro, para não ficar guitarra e baixo. E aí o projeto surgiu daí, né? Por isso que foi uma Pluft, que foi Aí a Cris, tem um nome aqui, aí a gente já fechou uma data, fechou outra, e tava num final de ano, acho que 22 para 23, e a gente não mexeu muito. Quando foi janeiro, aí começou a galera procurar, e foi que a gente pegou. Mas foi bem assim, por acaso, né? Mas eu já estou envolvido há muito tempo com a questão da música nas escolas, a gente é músico profissional, e aí surgiu assim, meio que por acaso. Aí daí a gente encampou, né? E aí ficamos um tempo tocando, o Cello entrou faz um tempo, não faz tanto tempo, a gente tá... Mas a formação é a mesma, né? E aí tem um negócio legal na gente também, que a gente tem uns músicos que a gente chama sub, mas que são aqueles músicos que fazem parte também do projeto, né? A Luíse, o Daniel, guitarra. Então, às vezes eu tô viajando, não posso, ele vai e faz, mas a gente sempre mantém a característica, a identidade, e o trampo não para, e todo mundo trabalha, e é assim que a gente toca. Bom, e quando vocês, criaram, né, a gente até agora soube, eu ia fazer a pergunta de onde vem o nome, vem do Plaft Pluft, que rapidinho, né, é muito rápido. Pluft, rápido. Quando a gente fala em relação à música, beleza, já tá com a banda. Bom, educador você já vamos dizer assim, no português, já manjava do negócio. Mas, para fazer um repertório, porque aí você vai começar realmente a atender as crianças, né? Como que foi feito o primeiro repertório de vocês, o trabalho de vocês? Vocês já pegaram músicas, vamos começar com músicas realmente assim, que o pessoal já conhece, músicas que são sucesso, e tem também aquela situação de vocês criarem músicas, né? Isso, o repertório quando rolou, eu pensei assim em vários aspectos. Fazer os clássicos da música infantil, Piuí e Abacaxi, super fantástico. Fazer as músicas atuais, Tchutchuê, Fazendinha. Fazer as cantigas, a gente faz Atirei o Pau no Gato,
Marcha Soldado e outras músicas em vários ritmos. E o grande diferencial nosso são as interações musicais, que são as brincadeiras onde todo mundo participa, né? E a gente começou a compor também recentemente, tá lançando bastante coisa, mas foi nessa ideia desse repertório. Os clássicos da música infantil, as músicas atuais, essas cantigas populares em vários ritmos e as nossas músicas com as interações, que é o nosso grande diferencial, a questão de brincar, de bater palma, de pular, de fazer roda, de interagir. Porque eu via muito alguns shows, né, e era mais tocando, assim, né? E a criança gostava, mas essa questão da interação que eu trouxe da sala de aula pro show, né? Por isso que é conversa musical, que é uma conversa musical entre a gente, o público e as famílias. Ô, Thierry, como foi que você chegou nessa banda aqui? Foi mais ou menos, vai fazer um ano no carnaval. Eu tava há muito tempo parado, assim, de palco, que eu cantei muitos anos em banda baile e tal, e tinha vontade de voltar pro palco, né? Porque é uma coisa, tem um magnetismo, assim, o palco, né? E eu tava parado, né, nessa época. E aí o Renatinho me chamou, né, cogitou a hipótese de entrar na banda Pluft, apresentou o projeto e tal. A Cris também, eu já conhecia a Cris de outros carnavais. De carnavais mesmo, né? Vamos falar assim. E aí eu achei incrível, assim, tipo, eu tô ouvindo o Alex falar agora e é bem isso mesmo, assim, tipo, quando eu conheci a banda, assim, pela primeira vez e eu vi a proposta, eu achei incrível, assim. E aí, pra mim, foi muito bom, né, porque era uma oportunidade de voltar pro palco, de estar em contato com o público infantil, que é muito prazeroso, era um público que eu nunca tinha trabalhado, então pra mim foi um desafio também, né, que eu aceitei, além de voltar pro palco, que há muito tempo eu não voltava, era um outro público, né? Então, eu peguei isso como um desafio mesmo, assim. E aí foi isso, no carnaval, aí o Alex me chamou, tal, a gente fechou o carnaval, e daí desde o carnaval do ano passado, que aí eu componho aí a formação. Mas você estava falando que você fazia também bailes, festas, assim, né, em outras épocas. Aparentemente você é um cara jovem. Como que foi como que você entrou, então, em relação à música? Você sempre foi apaixonado, já fazia aulas, fazia alguma coisa nesse sentido? Já. Olha, eu sou, assim, aquele típico artista, assim, que nasceu cantando, sabe? Eu venho de uma família muito musical, meu pai, os meus tios, todos eles cantam, assim, ninguém profissional, mas da maneira deles, assim, todo mundo ali do berço sertanejo, raiz. Eu sou de uma cidade, eu não sou de Rio Preto, sou de uma cidade chamada Aparecida do Oeste, que é bem mais aqui perto da divisa do Mato Grosso do Sul. Eu já fui em várias festas lá, tocar em festas como DJ. Que legal. Trabalhava em Santa Fé do Sul, morava em Santa Fé do Sul e ia pra lá. Ah, que legal, você morava em Santa Fé. Isso. Tem muitas, sim, tinha muitas festas lá, assim. E até eu achava estranho, porque era assim, ó, era Santa Rita do Oeste, Santa Clara do Oeste, Aparecida do Oeste, Palmeira do Oeste e Santa Fé do Sul. Né? Era muito assim, do lado, né? Por quê, né? Por que era Sul, né? Se tudo era do Oeste. E aí... Aí foi nesse berço musical, tal, que me interessei pela música. Meu pai fala que, tipo, eu antes de falar, eu cantei, assim. Então é uma coisa que já veio de berço mesmo, né? E aí eu fui galgando fiz aulas, né? Sempre fui envolvido com a parte artística, assim. E aí meu pai sempre me incentivou muito, me levava nos lugares, levava em circo, quando chegava circo na cidade, ele me botava lá no palco. Então eu fui... estimulado muito, sabe? Nesse sentido da música, do palco, da comunicação. E aí eu já fiz tanta coisa, Milton. Deixa eu te contar. Olha, a gente tá falando aqui sobre, igual você falou assim, vamos pegar os clássicos, né? O que você ouvia da infância que te marcou e que hoje você faz como som aqui na banda? A gente cresceu... Eu cresci com Xuxa, né? Sim. Eu lembro que eu falava pra minha mãe que eu queria entrar na TV pra conhecer a Xuxa. Eu achava que eu ia conseguir entrar assim na TV. Eu ia lá atrás e falava, gente, cadê ela? Xuxa, ouvia muito. E aí vem também do que os nossos pais ouviam, né? Então, tipo, o Trem da Alegria, que já é uma coisa... Balão Mágico, que já é da época deles, né? Minha época, basicamente, era Xuxa, só pra baixinhos ali. Era o que eu ouvia. E o Sr. Pluft?
Eu fui mais do rock and roll, né? Meus irmãos escutavam muito rock, muito cedo, mas a Xuxa, que era o, né, era o top, né, mais vendido, tinha o Balão Mágico, essas coisas, e como eu me criei em Pernambuco, né, então tinha muita questão da cultura popular, da ciranda, daquelas coisas de roda, do maracatu, então minha infância teve muito disso também, dessa cultura popular nordestina, né. Muito bem. Você sabe que hoje em dia a gente vê, por exemplo, a banda de vocês, vamos dizer assim, um projeto sensacional, mas a gente não tá vendo tanta coisa feita especialmente para quem? Para as crianças, né? E vocês estão, vamos dizer assim, navegando por um mar de coisas que é muito rico, né, cara? Porque você usar as cores que vocês usam, a fantasia, seja no aniversário, numa festa de criança, num carnaval, a gente já remete ao que? A alegria, a festa, a coisas boas, né? E criança vive disso, né? E a gente tenta mudar, porque às vezes você vai no aniversário hoje em dia, até as crianças já ganham o tablet dela, já ganham o celular dela, ela pode também ouvir, ela pode fazer as coisas ali, mas ela não tem aquelas brincadeiras. E eu acho que essa parte que vocês fazem também em relação a conversação, essa de explicar, contar histórias, isso aí muda um pouco o que às vezes ela não tem dentro de casa. Isso, perfeito. Como eu falei, o nosso grande diferencial são essas interações, porque eu venho muitos anos no chão de sala, né? Nas brincadeiras de pergunta e resposta, no movimento, no ritmo, na interação, e é o que você falou. Infelizmente, essa questão dos shows, né? Ainda a questão infantil é um nicho que é pouco explorado, né? Existem muitas bandas aqui na região, mas ainda, né? Mas só que a gente tá muito feliz porque a gente vem junto com outras bandas, outros projetos desbravando isso aí, né? Tocamos em festivais, né? Teve festival de rock nos shoppings da cidade onde a gente tocou, né? Então, além do espaço infantil, tá tendo espaço para música infantil também. Sim. Porque a criança tem essa possibilidade. E é o que você falou, essa prática da criança poder trabalhar, brincar, interagir. Muitas vezes a gente chega para tocar, as crianças ficam assim meio, né? E a criança é muito sincera, né? Não tem o adulto ainda faz mais ou menos, mas a criança ali, e a gente tem todo aquele cronograma, aquele show ensaiado, organizado, as falas, as brincadeiras, para trazer as crianças para fazer as brincadeiras. Então é muito importante aí a gente ver a felicidade, a interação das crianças, né, desse momento da música, da arte, que é fundamental para a vida, do desenvolvimento do ser humano, a arte, né, e a cultura, né. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um som aqui pra gente, galera que tá assistindo aqui agora, para vocês ouvirem um pouquinho da banda Pluft. Vamos lá, então, se você é criança ou se você é adulto também, não tem problema. Levanta aí da cadeira, do sofá e vamos cantar com a gente. Atenção, olha os comandos, hein? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. E se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. E se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. E se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Atenção! E se você está contente, faz careta. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, faz careta. Se você está contente, grite viva! E se você está contente, vai, Hamilton! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva! E se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva! Aê!
Cara, o mais bacana é que a gente já fica imaginando aquela roda de crianças, né? Todo mundo aqui É assistindo. demais, eles adoram, né, essa interação. Esse é um clássico também, bem conhecido, mas que com a banda, né, com a questão da sanfona, da roupagem musical, Sim. tem outra pegada. Boa. Ó, deixa eu agradecer aqui o Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, você sabe, são 8 lojas, tá? Agora você vai encontrar a loja do Mercadão Agropet também na cidade de Cedral. Foi recém-inaugurada, tem um montão de ofertas para você, então aproveite. Tudo aquilo pro seu pet você encontra lá no Mercadão. E lembrando que você tem também nos 2 shoppings aqui em Rio Preto, tá bom? No Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte. E você vai encontrar também na cidade de Badiba City e em Ibirá, além da nova loja agora em Cedral. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição para você, as carnes todas inspecionadas, tem os assados agora para o Natal e para o Ano Novo, então garanta já, não vá para cozinha, não vai fazer aquela sujeira, já pede direto lá na Roseiral, tá bom? Fica ali fica na Major Leolé 1120, próximo da Igreja São Judas, você vai encontrar a Casa de Carnes Roseiral, @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Agradecer também a Trator Rio Agropeças, junto com a gente. Tudo aquilo que você precisa em peças para você, para os seus implementos, para tudo aquilo que você faz, seja o seu trator, seja o seu maquinário, na Trator Rio você encontra. Inclusive, ao lado você tem também o lugar que pode fazer a manutenção. O trator quebrou na sua fazenda, não tem problema. A Trator Rio vai até lá e faz o conserto para você. @Trator Rio, tudo junto, tá? @Trator Rio, junto com a gente. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto, aquele presente especial, aquele perfume sensacional, aquele perfume de grife, sabe aquele carão sensacional? Na Interessências tem para você. Matéria-prima também para você poder fazer o seu perfume, tá bom? E é claro, as essências especiais. Interessências.com.br, @Interessências. O Tielo e também o nosso querido Sr. Pluft tá ganhando aqui de presente 2 canecas personalizadas com o nome deles, que é da Encantar e Mimos Afetivos, tá? Dá tempo ainda de você fazer o seu pedido aí para você presentear alguém nesse Natal, com a Renatinha. Vai lá no @Encantar e Mimos para você descobrir aí as novidades e os brindes especiais para você presentear ainda nesse final de ano. Pode ser uma recordação, você vai participar de um amigo secreto, quer fazer um desenho especial, quer fazer uma camiseta, você encontra com a Encantar, inclusive cestas, tá? Para você presentear, cesta de café da manhã e cesta também de presente especial, tá? Falar da Y Steak, no comecinho aqui o pessoal viu aquelas carnes deliciosas, todas elas são da Y Steak. A Y Steak tem o Y Steak Eventos, são mais de 22 mil pessoas atendidas em mais de 40 cidades, tá? Desde 2017 para cá, e tem também o restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com som ao vivo para você, e as melhores carnes, aquele churrasco com sabor afetivo é na Y Steak. Agradecer também aqui a AP Brasil Armas e Munições com a gente por aqui, para você que tá a fim de comprar a sua arma, também é claro, junto com a gente já fazer aí o seu registro, né? Ser também CAC e participar do QAP Brasil Underline Guns, onde você tem também aí, com certeza, o clube de tiro. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar do Mercado Mestre. Já pensou em vender o seu produto no Mercado Livre? Então basta você fazer a mentoria com o Mercado Mestre, onde já foram alcançados mais de 60 milhões aí no ano passado. E com certeza você vai dar uma virada de chave aí na sua vida, tá? Não importa o que você venda, não importa qual empresa você tenha, vá para o Mercado Livre através do Mercado Mestre, onde você vai ter com certeza aquela garantia absoluta de venda e principalmente dar aquele upgrade aí no seu comércio junto com a gente. Valeu? Mercado Mestre, é só você ir direto no Lucas Zago Oficial, para você saber das novidades e fazer a mentoria. Depois vocês vão receber também aqui um kit da farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem também aquela caipira e tem a de limão e de banana, tá? É o melhor acompanhamento do Brasil, vocês vão estar recebendo esse kitzinho aí de presente para vocês também aqui no ar com a Hamilton Trevisan. Tinha colocado uma caixinha de perguntas e nós tínhamos aqui o pessoal que tinha mandado aqui pra gente. A Denise tá aqui, fala pessoal, tudo bem? Qual a importância das cantigas populares no trabalho de vocês? Tem muita importância, né? Primeiro a questão do resgate cultural, né? Que a gente mantém essa, que é muito importante. Tem a questão do aspecto que a gente, na educação, fala a questão da consciência fonológica, que são os sons das palavras, as rimas, os trava-línguas, né? Você pega uma brincadeira, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4. Ela tem toda a rima, todos os ritmos, né? Tem essa questão também. E a questão de
trazer para a criança essas cantigas em vários ritmos. A gente faz em reggae, faz em rock, né? Então é muito importante essa questão de manter a cultura, de passar, porque as cantigas são ferramentas muito ricas, usadas na escola, então a gente usa muito no show, né? E mantém isso aí, porque a gente acredita que é fundamental aí para manter a cultura, para as crianças terem contato com isso. Muito bem. Hoje é o nosso episódio número 99, né? Quase 100 episódios já. Uma das coisas que é muito bacana aqui no Ar é que a gente não tem hater, a gente não tem nada de polêmica, nada desse sentido, porque a gente gosta do quê? De valorizar o convidado, o trabalho que faz. Mas eu queria só fazer uma pergunta sem a gente estender, né? Tiveram algumas mudanças em relação às músicas, até no começo aqui a gente estava falando em relação ao gato e tudo mais, né? Você acha que para os dias de hoje isso foi positivo ou quebrou o encanto do que era antigamente, assim? Nossa, a pergunta, o Alex já jogou pra mim essa. A bucha é sua. Começa aí. Eu acho que é muito positivo mesmo, porque É. eu trabalho na educação, né? Sim. E as coisas evoluem, né? Então é muito importante a gente fazer a questão do cuidado animal, da questão da diversidade, da questão de respeitar, né? É muito importante. Então, como eu trabalho na educação há muitos anos, essa conscientização, a minha filha de 6 anos já sabe o que é bullying, já sabe a questão da diversidade, todos os aspectos, a Sim. questão do cuidado com os animais, cuidado com o planeta. Então, eu acho que a gente está evoluindo, né? Às vezes muita gente fala, mas isso aí é desnecessário. Não, acho que a humanidade tem uma evolução, né? E as músicas foram feitas no momento, como as piadas, como outras coisas estão sendo muito Marchinha de revistas. carnaval. Né? Marchinha de carnaval, que eram coisas que ainda há um tempo, antigamente podia, mas hoje as pessoas, as minorias, né, os LGBTQI+, enfim, todos os aspectos aí estão com a voz, então a gente tem que falar, tem que respeitar, tem que ajudar e tem que mostrar um futuro melhor para nossas crianças, né? E nas músicas acho que é importante. E é só mudar uma coisinha. também. Para mãe entender que pode aquela brincadeira, eu falei, tirei o pau no gato, mas tem uma versão ali que fala, não é legal isso, faz toda aquela reflexão, as brincadeiras, né? Que as cantigas populares brasileiras também são bem difíceis, né? Sim. Samba Lelê tá doente, tá quebrada, levou 18 lambadas, então quer dizer, enfim, mas é uma coisa cultural, a gente mantém e respeita, eu acho que é evolução e para nossas crianças atualmente acho que é muito importante. E aí, no caso, vocês já fazem essa parte nova, essa versão nova. Sim, já. Eu acho que tem que ter uma contextualização, assim, né? A gente tem que... Eu acho que a música tem esse poder também, né? Tem um poder social e político A conscientização, crítica política, não Exato. partidária, mas de Sim. visão de mundo. Eu acho que é importante a gente fazer. A gente, né, se sente Já nessa faz. responsabilidade também, né? De estar tendo esse papel educacional também. né? Já traz. Você sabe que esse dia eu tava vendo um negócio muito engraçado na televisão, que depois eu parei pra pensar, né? Tem aquela musiquinha que fala assim, como é que é? Agora eu esqueci o nome da música, que a Cuca vem pegar e tal, né? Dorme, nenê. Dorme, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Se o papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música? Tem né? essas brincadeiras Pô, dos meu memes, Deus né? do a céu. Cuca, né? Meu Deus do céu, ninguém sabia quem que era. Quem mais tá mandando aqui pra gente? A Érica tá mandando. Fala, Milton, tudo bem? Que legal, diferente hoje, né? Pergunta pra eles como que eles conseguem equilibrar a tradição das cantigas infantis com as músicas atuais nos shows. Eu acho que a gente tem recursos para isso, né? Então a gente conta aí com músicos maravilhosos, assim, né? Que tem um conhecimento musical. A gente conta também com toda a parte pedagógica, né? Todo esse background que o Alex tem, educacional e tal. A Louise também trabalha com isso, que é quem às vezes vai fazer o teclado. Então eu acho que através desses recursos a gente consegue atualizar, né? O Alex até comentou que tem algumas músicas que a gente troca o ritmo. Então tudo isso a gente consegue, né, trazer para ou pegar o que é antigo e tornar ele e atualizar ele ou resgatar mesmo, né, a tradição e tal. Acho que é isso. E essa ideia que você falou foi algo que eu pensei quando começou, né? Uhum. Porque que a gente pode fazer um repertório atual, né? Algo divertido. Então a gente surgiram aqueles nichos, né? Que é as músicas atuais, Chuchuê e outras músicas, né? As músicas, as cantigas, os clássicos e as músicas de interação. Então dentro de um repertório a gente faz essa mescla para tentar equilibrar. Então a gente traz um pouco de cantiga com os ritmos variados, traz as interações musicais, traz as músicas atuais e também algo que já faz parte da cultura. Então a gente vai trabalhando, vai vendo o que funciona também. Então é tudo aquela mutação, né? Você tira uma música achando que vai dar, às vezes não dá, a outra
aqui. E aí você vai organizando, fazendo os pupurri, surgindo as brincadeiras também, tendo toda aquela dinâmica que show a show a gente vai construindo. Muito bem. Vamos fazer uma música da... Os nossos clientes são exigentes. Sim. A gente tem que, né, tem que observar eles ali. Vamos fazer mais um som agora. Se você quiser fazer um de vocês aí, fica à vontade. Pode fazer. Vamos fazer uma nossa? A gente tá gravando várias músicas. Sim. Inclusive lá no nosso YouTube, nas nossas milhas, daqui a pouco eu passo, tem vários vídeos de brincadeiras de interação. Então a gente tá gravando aí bastante música e a gente fez uma música chamada Pra Lá e Pra Cá, né? Que é uma música autoral aqui, que logo sai animação aí, vai ser bem legal. A gente já tá tocando nos shows e as crianças estão gostando bastante, né? O gatinho é nosso amiguinho, ele gosta muito de miar. Mia pra lá, miau, miau, mia pra cá. Mia pra lá, mia pra cá. Coelhinho é nosso amiguinho, ele gosta muito de pular. Pula pra lá, pula pra cá. Pula pra lá, pula pra cá. O cachorrinho é nosso amiguinho, ele gosta muito de latir. Latir pra lá, latir pra cá. Latir pra lá, latir pra cá. Você e eu somos amiguinhos, nós gostamos muito de brincar. Brincar pra lá, brincar pra cá. Brincar pra lá, brincar pra cá. Olha aí. Cara, o bom é que vai todo mundo brincando, porque é fácil a letra, né? E a criança entende. É a prática. E aí tá saindo animação que tá bem legal também. Então, em breve a gente lança nas nossas mídias aí. Inclusive, inclusive eu queria falar sobre isso, que se você acompanhar as redes sociais, você vai talvez reconhecer esse cenário aqui, porque a produção está sendo feita aqui diretamente da Filmix, né? Isso. E nós temos agora uma nova cantora que vai se lançar logo aqui. É uma nova Mara Maravilha, que é a nossa querida Maria, que ela vai agora ter também uma parte em relação às crianças, uma banda e tudo mais. Grande André aí, produtor, amigo, parceiro. Ô, André, mas é assim, é uma coisa bacana porque você se empolga, né? Quando você vai fazendo em relação à música, a gravação, você vai cantando, você vai conhecendo a letra, que é fácil. Aí daqui a pouquinho, do nada, você tá no carro, no trânsito, aí começa a vir, pular pra cá, canta pra cá. Aí você não aguenta, né? Aí é muito fácil, é um chicletinho. Que mais aqui que a gente tinha colocado aqui, que pediu pra gente? A Renata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Os shows de vocês têm muitas brincadeiras musicais? Como é o processo de criação dessas interações que vocês fazem? Tem bastante, né? Então a gente tem todo o roteiro, todo o estudo, né? Então a gente pega músicas, né, que tenham músicas nossas, músicas de outros compositores, que tenham algo assim que a gente consiga entender e consiga fazer na prática, né? Por exemplo, você pega uma música que a gente toca, chama Fumaça, vou dar um exemplo. Fumaça, o trem solta a fumaça. Então ela tem uma pergunta e resposta, né? Você viu que a gente toca aí, tem uma hora que a gente pede para a criança bater palma, depois para a criança rodar, então pular, então ela dá 3 pulos. Fumaça, ela pula 3 vezes, ela bate no corpo. Ela brinca com o pai, bate uma mão na outra. Então tem todo esse estudo, né? É muito coisas que eu uso no chão de sala, né? Eu dou aula há muitos anos de musicalização para crianças, estudei fora, tenho todo um trajeto dentro da musicalização. Então muita coisa que a gente faz, que eu faço na sala, eu trago para o show. É mais ou menos assim. E aí a gente vai testando, vai organizando e tem essa questão desse roteiro aí, a gente vai adaptando e vendo o resultado. E como é que vocês fazem o trabalho quando você vê uma criança um pouco mais tímida, assim, que ela tá um pouco meio que retraída, né? Mas você precisa que ela se solte ali e do nada ela já tá cantando, né? Eu acho que cada um tem seus métodos, né? Eu, assim, no meu caso, eu me jogo mesmo, assim, sabe? Eu evoco aquela criança interior e me jogo ali, vou brincar mesmo. Pra mim é uma brincadeira, né? Claro que tem, né, toda a responsabilidade, né? Tem toda a parte, né, de musical, mas em última instância, assim, eu tô ali brincando. Então eu acho que é como se fosse um playground, assim. Se a criança tá um pouco mais tímida e tal, eu vou lá, pego na mão, chamo, trago pra roda, sabe? É uma
interação direta ali. E nós temos a sorte de ter dois, né? A Cris, um excelente cantor e também ali frontman, vocalista. Ele também, com a entrada dele, a gente ganhou muito também. Então eles dois ficam ali brincando e pega e puxa. Aí pega umas bolinhas de sabão, a máquina de bolinha, solta a bolinha junto às crianças, já faz uma roda, aí chama os pais, aí vem toda aquela dinâmica, né? E eles são fantásticos nisso, né? E a gente vai dando um apoio ali, né? Com a banda, e eles vão interagindo e vão trazendo. É muito do que acontece ali mesmo também. Acho que a própria criança vai trazendo as deixas pra gente também. Então, às vezes, alguma coisa está acontecendo ali, você brinca com aquilo, sabe? Aí, então, você chama mesmo. Teve um show agora, recente, que tem a música da estátua, né? Então, estátua. Aí a gente pergunta, né? Estátua fala? Estátua não sei o quê? Não, estátua solta pum. Aí, tipo, cara, aí a criança, tipo, rachou o bico do pum. Aí eu catei aquilo e falei assim, aí eu já usei várias vezes depois, entendeu? Pra chamar ela. Eu vi que a criança tava longe assim, aí eu já falava alguma coisa de pum, ela já olhava assim e já voltava, sabe? Então já muito ali do timing também. Já ficou meio interessado no que quer falar depois. Aí você vai pegando os ganchos, né? As brincadeiras, você vai acumulando ali as ideias e vai funcionando. Tem uma coisa também que eu acho interessante, quando vocês falaram, já são 2 anos de banda em si, né? Qual foi um show, uma apresentação, algo assim que realmente depois, quando terminou, vocês falaram assim, poxa, esse foi sensacional, assim, aconteceu algo, né, em relação à criança, à apresentação, ou até mesmo vocês mesmos, assim, no palco, que vocês falaram, isso aqui foi marcante, foi algo diferente, que impactou. Tiveram muitas, mas recentemente foi semana passada, né? Que a gente fez um show, uma amiga minha, professora, se chama Jéssica, ela. E a gente fez um show do aniversário do filho dela, 2 anos, né? E foi algo tão surreal, tá até rolando vários vídeos aí que eu postei, que a gente postou, que nós postamos. E foi muito legal, porque a criança era muito musical, então ela via na frente, balançava a cabeça, e foi esse show foi bem marcante, foi recente, né? Tiveram muitas... crianças na questão da inclusão que vieram ali naquele momento legal. E se soltaram, pais também, tiveram momentos maravilhosos, mas acho que foi recente que a gente curtiu muito, até comentou que talvez tenha sido um dos melhores shows, foi esse, onde os pais, as crianças dançaram e foi do começo ao fim, né, e foi um público super atencioso, e aí a gente via aquela diversão, então você às vezes tá ali tocando e você olha, e aí você vê um pai sorrindo assim com a criança, abraçando, beijando, então você fala, caramba, esse momento, a gente fala que é aquele momento de qualidade, né, então a gente fica super feliz, muitas vezes emocionado de poder estar ali sendo a ferramenta que está proporcionando esse elo, né, desse mundo tão corrido, né, tão difícil de brincar hoje em dia, infelizmente. Então, acho que pra mim foi esse. Nesse show também, pra mim também foi. Esse aí foi muito legal, mais recente, assim. No final desse show, eu tava saindo, já tinha colocado a roupa normal, né, tirado a fantasia de cello. E aí a criança chegou em mim, 2, na verdade, né? Eu acho que quando elas vêm tirar foto, já é uma coisa muito legal, assim, porque aí eles te veem como uma inspiração, sabe? Já é legal. Só que nesse show específico, chegou um menino no final e falou assim pra mim, veio falar tchau pra mim, né? E ele falou assim, você canta muito bem. Eu falei, ai meu Deus, eu vou ser obrigado a chorar agora aqui, no final do show. A criança é muito sincera, né? A criança é verdadeira. Pra falar assim, você já bateu o dedo em algum lugar? Já, mas você nunca vai sentir uma dor quando a criança fala que você é feio, né? Você vai falar assim, você é muito feio. Nossa, isso dói, cara. Porque ela... É igual comigo. Por que você é careca? Eu não tenho explicação. Uma vez eu fui tentar explicar. Não, porque é genética. Aí fui complicar. Eu falei, não, porque eu desobedeci minha professora, eu comi muito chocolate. Nossa. Aí eles olham pra mim, professor? Eu falo, não, brincadeira. Porque aí eu explico, né? Tem um que é maior, tem um que é alto, que é baixo, é gordo, é magro, é branco, é negro, careca, cabeludo. Então são características que cada um tem. Então eu tenho essa. Mas eu sou feinho, mas eu sou legal, eu brinco. Aí a gente dá risada, mas eles são fenomenais, né? Teve algum pedido diferente aí num show de vocês, que alguma criança chegou, ou um pai chegou pedindo uma música que você falou, não, mas essa música aqui ou não encaixa, ou nunca tinha escutado, ou depois eles chegaram pra cantar também, alguma coisa assim? Acho que teve um show que a criança pediu Bon Jovi, né? Bon Jovi? Ô, louco. Bon Jovi, rock and roll na Bon Jovi, foi, né?
Toca um Bon Jovi, toca Raul. Guns N' Do Roses nada. também já pediram, as crianças pedem, né? Alguns pais gostam, né? Aí a gente às vezes brinca ali, tenta fazer. Eu acho que tem uma música muito legal, uma parte do show também. Eu também gosto muito de rock. E a gente faz o Pintinho Amarelinho em versão rock, né? Aí eu sempre pergunto, né, antes da música, quem gosta de rock and roll? Aí tem umas crianças que já, sabe, já mexe aqui, já... Temos que nem sabe, mas grita. E é muito legal, que inclusive desse show que a gente tava comentando, né, eu acho que os pais ouviam, né, e a criança adorava. Nossa, a hora que tocou essa música, criancinha assim, ó, 2 anos de 2 idade. anos. Como é que seria um pintinho amarelinho no rock and roll? Vamos lá? Ó. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz, mas tem muito medo é do gavião. Rock and roll. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom. Aí no final tem até um bluesinho. Ó. Oh yeah. Banda Pluft com a gente aqui hoje no Ar com a Milton Trevisano. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Daqui a pouquinho vai passar aqui as redes sociais deles também, para você já entrar lá, se inscrever no canal deles também, que tem sempre um conteúdo bacana, e já seguir o pessoal aí também no Instagram, tá? Agradecer também aqui a Ana Campos. Ana Campos é consórcio e consultoria especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, juntamente com o Consórcio União. Para você que tem um sonho de ter a sua casa, o seu carro, o seu caminhão, tá? Quer realizar esse sonho através do consórcio? Com a Ana Campos você consegue. Até a 4ª parcela você é contemplado sem lance, tá? Tudo isso reconhecido em contrato, então não tem nenhum problema de ter um golpe, alguma coisa nesse sentido, é com certeza garantido. Então é a oportunidade que você tem de fazer aí com certeza esse negócio especial com a Ana Campos. Agradecer também a Prime LED. Já passou pelas ruas da cidade aqui e você viu aqueles LEDs, é um LED diferenciado, né? Que fica ali mais ou menos como diria o meu tio, um LED em pé, onde você vai encontrar ali marcas de toda a cidade. Por menos de R$10 por dia, você vai anunciar e vai ter aí em 25 LEDs, passando mais de 500 vezes, tá? É uma coisa bacana, porque o cara vai parar no trânsito ali e do nada ele vai estar vendo ali a sua propaganda. Então vale muito a pena, tá? Prime LED junto com a gente, você vai ter aí com certeza o que há de melhor. Agradecer a Mariner Calçados, a loja especial, dá tempo de você garantir aquele presente. Amanhã loja aberta até as 4 da tarde, 2 lojas aqui em Rio Preto, tem ali na Constituição com a Independência e tem também no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, tá? A Mariner tem todo tipo de calçado masculino, feminino, tudo em couro legítimo pra você. Tá precisando de uma mochila legal? A Mariner tem também. Tem camisa polo, tem shorts, aquele chinelão bacana, aquele porta-cartão, tudo isso com aquele preço incrível que só a Mariner tem. @Mariner Rio Preto, pra você saber das novidades. Agradecer a Bela Capri. A Bela Capri tá completando 26 anos e acabou de receber o prêmio a CIRP 2024 na categoria Tradição. Sabe que isso é um dos prêmios mais reconhecidos em todo o estado de São Paulo e mostra também o reconhecimento pelos 26 anos de sucesso da marca Bela Capri. Então, para você que quer comemorar aí com a pizza deliciosa, a Bela Capri já aproveita para desejar aí um Feliz Natal para todo mundo e agradecer a todos os seus clientes e amigos desses 26 anos de história da Bela Capri. Daqui a pouquinho nós vamos ter também umas comidinhas ali do Rei do Pão de Queijo. Agradecer a galera do Rei do Pão de Queijo junto com a gente. 4 unidades, Badiba City, que é a tradicional, tem no Plaza Capital. Você vai encontrar também na General e agora nova unidade lá no Dama, tá bom? O Rei do Pão de Queijo é fácil, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. Os convidados vão receber daqui a pouquinho também um voucher do Maridon Burger House. É a melhor hamburgueria da cidade. Lá no Maridon você vai encontrar o hambúrguer com carne Angus direto na parrilha. E é muito bacana porque tem vários estilos, vários sabores diferentes que o Netão capricha lá para todo mundo, tá? Maridon Burger no
Instagram para você saber das novidades também. E para a gente fechar aqui, agradecer o Evandro Tatu, para você que procura um profissional que vai fazer uma tatuagem bacana, que vai com certeza cuidar do seu braço com qualidade absoluta em todo o material, tá? Higiene, principalmente com responsabilidade. Procure um dos caras mais premiados que existe, que é o Evandro Tatu, aqui em Rio Preto. Mandar um salve também pro Rogério Simão, arte finalista, que tá sempre junto com a gente por aqui. Deixa eu mandar um abraço também pro nosso Renan Buca, que mandou um salve pra gente. O Bruno Carminati. Boa noite, pessoal. É interessante a forma como a música contribui para formar pessoas sensíveis e pensantes. Queria saber como surgiu a inspiração, né? Como surge a inspiração para compor as músicas e como são esses insights. Primeiro, é maravilha essa ideia de sempre a gente rever e falar novamente essa questão da música, porque eu falo muito na educação, que eu também trabalho com formação de professores, que quando a gente pensa em música, né, a gente não pensa só na questão de, um exemplo, tá trabalhando música na escola, não só trabalhar a questão de que a criança vira um músico ou musicista. Quando a gente pensa em música, a gente pensa na questão integral. Quando a gente fala integral, a questão social, afetiva, cognitiva, motora, linguística, a mensagem que ela passa, a né? mensagem, o sentimento, a questão da atenção, da concentração, cultura, enfim, é muito amplo. E as inspirações surgem muito de coisas. Às vezes eu tô na aula assim, essa música que eu compus, né, de lá e pra cá, eu pensei nos bichinhos, né, e aí eu comecei a fazer uma brincadeira. Um dia eu peguei o violão, comecei a tocar, e aí eu tenho minha filha em casa, que também eu testo, e nas aulas eu peguei o violão e isso foi super legal, rolou. Então você vai fazendo essa questão dessas ideias, né, dos temas, né, dos bichos, né, a questão da natureza. A gente tem uma música que é da Cris também, que vai sair agora, que é das vogais, tem a da Catarina, né, então você vê tudo ali naquele universo infantil que a gente vai trabalhando, vai pegando as inspirações e vai testando ali na sala de aula já. Não que seja uma coisa que você talvez sonhe ou pense com isso, mas você já consegue ver que daqui a um tempinho a Catarina vai ser a sexta integrante dessa banda aí? Porque, né, a gente ela já compõe, a música dela é boa, né? Não compõe uma musiquinha, a criancinha compôs uma musiquinha. É uma musiquinha muito bacana. E ela tem, assim, uns atributos muito legais, né? E eu não fico muito em cima, né? Mas ela tá ali vivenciando, ela canta afinado, entra no tempo certinho. Eu acho que sim, eu vou deixar livre, vou deixar rolando. Sim. E eu acho que quem falou pra mim trabalha que em breve, uma hora ela vai tomar conta. E a ideia é essa, né? Uma hora, talvez ali, e agora a ideia é trazer ela mais pro show, né? E fazer essa ideia, colocar ela ali como uma nova integrante, né? E ela adora, ela vai nos shows. E agora colocar ela para cantar. E a ideia é que em breve, que um tempo, ela tome conta aí e leve o projeto para frente. Ela que distribui os cartões de visita no final do show. Ela é nossa, né? A gente só dali, ela sai distribuindo. Ela adora estar ali, então. Eu acho uma coisa também que, bom, como educador, isso aí, eu acho que esse feedback deve acontecer algumas vezes, né? Quando você vê tanto numa sala de aula, que você tá lá para poder ensinar, ou quanto realmente num show. Quando algum pai chega depois e fala, olha, aquele dia que vocês tocaram aquela música, depois que o meu filho conheceu a música de vocês, depois que a minha filha dançou, se divertiu, mudou a vida dela, aconteceu alguma coisa nesse sentido, já teve esse resultado, o pessoal já vamos dizer assim, disseram para vocês o bem que a música e principalmente o que vocês fazem ajuda essas crianças? Eu acho assim que a gente já recebeu feedbacks no sentido esse contato com a família, né? No início o Alex falou que, né, com o celular, assim, com as telas, a gente tem visto cada vez menos essa interação, né? Física mesmo, do movimento. Eu estava em Aparecida do Oeste esse final de semana, inclusive, e lá, assim, a cidade pequena, tal, eu estava com meu sobrinho, meu afilhado, e a gente brincando de bola, tipo, na rua, assim. Então, eu acho que esse momento familiar, assim, dos pais pararem para brincar com a criança, a gente recebe feedbacks desses, assim, de que a música, o nosso show, deu algumas ideias para os pais e até despertou assim neles, né, essa coisa do, puxa, preciso passar mais tempo com meu filho, né, preciso interagir mais com ele, me movimentar com ele. Acho que esse é um dos feedbacks, né? Tem alguns legais também, assim, que
as pessoas estão no show e depois conhecem o nosso material. Tem vários vídeos no YouTube de brincadeira, né? E depois eles mandam um vídeo batendo as colheres em casa, nas panelas, tocando, né? E aí é o que o Cello falou, essa questão do tempo de qualidade, né? Porque às vezes a gente fica como pai, né? Ficar muito tempo. Às vezes, infelizmente, não tem, mas esse tempo mesmo de afeto, de construir esse vínculo afetivo. Então, a música, a Pluft tem muito isso, né? Então, já tiveram relatos, assim, de crianças que estão ali, depois vão para casa e começam a curtir nosso material e eles mandam vídeos, né, e brincando, interagindo. E aí os pais falam, nossa, depois lá ele começou a cantar mais e a gente começou a brincar. Eu construí uns instrumentos, então essa coisa da música eu tinha meio receio, porque era algo que eu não tinha muita afinidade, mas agora, então tem muitos relatos. Na educação tem inúmeros, né? Assim, de crianças de inclusão, que conseguem ter uma qualidade de vida melhor, dos pais, das crianças ansiosas, dificuldades, que através da música, da aula de musicalização, ela consegue se expressar. Então a gente fica muito feliz. E a música é uma coisa muito subjetiva também, não? Então tem casos que às vezes tem alunos, aconteceu na minha aula, que ele mal falava, ficava só prestando atenção. E aí eu encontro o pai depois numa reunião, sei lá, o pai, nossa, você não imagina, ele chega em casa, bate todas as panelas, fala de você, e aí você nem imagina que aquela criança, porque é muito subjetivo, né? E a gente se divertiu e ele melhorou muito por causa da aula de música, obrigado. Então tudo isso é muito gratificante, né, na luta da educação e da música. Mas eu pensava em comprar um violãozinho pra ele, mas ele já quer comprar uma bateria, não já pensou? Eu falei, tio Alex, coitado das minhas panelas, das colheres, né, das latas, mas é maravilhoso, né? Vocês estavam falando que vocês estão fazendo agora um trabalho bacana em relação não só às redes sociais, mas os vídeos também que vocês estão produzindo, uma animação, né? Como é que surgiu essa ideia e para quando já está quase pronto? Então, a gente começou a tocar, né? E aí falou, agora vamos começar a focar fazer as nossas músicas, né? Já tínhamos algumas, começamos a juntar, gravamos, né? E a ideia das animações é que para criança essa coisa visual é muito importante, né? Sim. Das brincadeiras e tudo. E aí tá para janeiro agora, a gente vai lançar algumas músicas, né? A ideia é uma por mês. E tá até meio do ano a gente tá com a ideia de gravar um DVD, algo maior assim, mas já tá aí, gravando aqui no André, que tá dando nosso grande parceiro aqui, e tá aí, tá na correria, o trabalho, né? O trabalho da produção, ele é árduo, mas é maravilhoso, né? Mas em breve, em janeiro, já tem novidade. Segue a gente lá nas mídias, vai sair as animações, as músicas no Spotify. Inclusive, já tem música no Spotify, vídeo no YouTube, bastante coisa. E a gente vai trabalhar bastante essa questão do autoral a partir de agora. Seria bacana a gente fazer depois, né? Tentar uma produção da gravação de um DVD, não é mais DVD, é trabalho audiovisual, né? Mas fazer assim com a criançada, um negócio bacana, vamos dizer assim, um local especial para poder colocar tudo que a Pluft faz. Você já deve estar... E estamos matutando essa ideia para o meio do ano, vai sair esses vídeos e a gente está querendo fazer algo legal assim, para fazer uns cortes, colocar cada vez mais material, né? Que a nossa ideia é ter esse vínculo com a família. E no show, curtir legal, aí em casa, no YouTube, no Instagram, no Spotify, ter vídeos, ter brincadeiras, ter todas as possibilidades nas escolas também. Então fazer esse link aí que a gente tá fazendo bastante coisa. O nosso querido Mateuzinho tá participando com a gente, ele mandou lá a nossa caixinha, lá no Instagram. Ele tá querendo saber se tem como adaptar a música sertaneja para a parte infantil. Porque tem muita música sertaneja que fala também de dor, de traição, de alguma coisa nesse sentido, né? Se dá para fazer uma adaptação para poder colocar para a criança poder cantar de uma maneira diferente. É difícil pergunta. Eu acho eu acho que as músicas atuais são um pouco mais difíceis por causa da letra, que é mais pro nicho mais adulto, né? As músicas caipiras, regionais, eu acho que dá para fazer, né? Com uma roupagem mais infantil. Inclusive, é algo que eu venho trabalhando, né? Há um tempo eu estudei viola caipira e parei, mas pro meio do ano é um projeto que eu quero comprar uma viola caipira, voltar a estudar para apresentar no show e tentar fazer alguma coisa. E a dica dele aí já é um insight aí pra gente. Olha, Mateuzinho, você achou que a pergunta era uma pergunta ruim? Não é tão ruim assim. E aí, assim, só a conclusão que eu acho que as músicas atuais é um pouco mais complexo porque é um nicho, né? Mas eu acho que as músicas raízes, né? Tem até coisa muito da linguagem mais popular, né, coisa infantil, daquelas, né, cantigas, né? Mas é uma ideia que eu tô matutando aí, querendo voltar a tocar viola, levar pro show, né? E quem sabe aí fazer um especial e resgatar algumas coisas da cultura popular em geral. Show. Vamos fazer mais uma? Quer
fazer. Essa aqui é uma festa, Pipoquinha. Ó. Essa aqui é uma festa. Então se você tá aí, vamos pular, hein? Coloca o sofá pro lado, levanta, chama o papai e a mamãe e vamos pular com a gente. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pula! Então, só assim, tem uma coisa muito legal, que nessa música aqui a gente junta Marcha Soldado, né? Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. E o quartel pegou. Aí a gente faz uma brincadeira, teve uma brincadeira de explica aí. A gente canta primeiro, né? O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Aí a gente para e aí a gente fala, mas gente, o que aconteceu? Pegou fogo no quartel? Como que a gente faz? Aí a gente joga pra eles, né? Se tiver num lugar que pegou fogo, o que a gente faz? Aí teve uma criança que falou, reza! É engraçado, eu falo, joga água. Aí a gente fala, mano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr pro adulto, sair de perto e ir pro adulto, né? E aí a gente coloca os pais lá no fundo, as crianças todas na frente, e aí a gente combina. Ó, quando a gente falar fogo, vocês têm que correr pro papai e pra mamãe. E aí vira aquela festa, né? O quartel pegou. Já pegou, corre meia já dúzia. Já tem uns 6 lá correndo. O quartel não pegou ainda, gente. Pegou. Fogo! Volta, volta, aí todo mundo volta. Seu Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. E aí vai. Faz várias vezes aí, é uma diversão, assim. Cara, é muito, muito legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre o carnaval, né? Porque a gente viu nos últimos anos aí, é um carnaval diferente. Tem um carnaval que é mais para os adultos, carnaval mais para os jovens. E o ano passado, esse ano, aliás, né? Esse ano aqui em Rio Preto, principalmente em Rio Preto, teve a volta desses blocos, né? Que nós tivemos vários blocos que tiveram aqui. E também a participação das crianças, porque não tinha tanta matinê, vamos dizer assim, ou a participação delas. E vocês fazem um som que tem tudo a ver com o carnaval, né? A gente tocou bastante em matinê. Isso, carnaval. Como eu falei no começo, a gente tá muito feliz porque não tem só mais o espaço da criança, que é muito importante e tem que ter mesmo, né? Mas também estão pensando cada vez mais nas músicas, né? Então, ano passado a gente tocou 4 dias em um shopping da cidade e todos os blocos praticamente. Esse ano já tem vários shows fechados do carnaval, inclusive quem quiser contratar a gente aí, um repertório especial de carnaval. Tem data ainda, senhor Pluff? Tem, tá sobrando meia ali, mas ainda dá um tem. jeito. Dá um jeito, a gente vai. E aí é muito legal porque tá abrindo os espaços, né? Então todos os blocos das cidades tradicionais vão ter matinê, né? Os shoppings estão colocando e outros, né? Então é esse espaço da criança que é muito importante, um repertório diferenciado, né, com as marchinhas, adaptado para as crianças. A banda coloca baixo, coloca trombone, aumenta. E aí é uma diversão, né? Fizemos muitos shows, né, quando o Marcelo fez com a gente carnaval, foi pauleira, 8 shows em 3, 4 dias, assim, saia de um pro outro, e foi super legal, né, o resultado. Correria, foi uma correria, né? Mas muito gostoso. Quando a gente fala assim, às vezes os pais vão fazer o aniversário do meu filho, vai contratar a banda para poder fazer o show lá, para poder fazer a apresentação. E às vezes as crianças tem a Catarina que tem 6 anos, mas crianças de 5, 4 anos que já estão envolvidos com o funk, por exemplo.
como que mudar a cabeça dessa criança ou fazer ela dançar com vocês um negócio diferente e mostrar que tem uma música de qualidade, porque é muito perigoso isso, né? Às vezes a gente fica brincando aqui, a gente pegava as músicas dos anos 90, os axé do ano 2000, que todo mundo brincava, todo mundo falava Mamonas Assassinos, todo mundo falava em relação às músicas, mas que criança cantava e cantava aberto assim, aí não sabia nem o que estava cantando, né? E hoje em dia a gente vê também que tem essa questão de letras, principalmente em relação ao funk. Isso é uma coisa também que incomoda, assim, chega na hora do show, os pais tentam colocar na hora do intervalo para as crianças dançar, porque fala, poxa, acabei de fazer, você é educador, acabei de fazer um show, acabei de cantar um negócio bacana, aí na hora do intervalo o DJ vai e me solta uma música dessa. Então, uma coisa que eu vejo na educação e no dia a dia que é muito também a falta de oferta, né? Mas a gente não tem muitos empecilhos, assim. Onde a gente chega, a gente tem a nossa proposta, né? Respeita todos os outros, tem a nossa visão sobre essa questão. E a questão que você falou, antigamente já tinham as letras, mas não eram tão explícitas, né? Hoje tá ali e a gente sabe que alguns ritmos, né? Dependendo ali, por uma certa idade, não é viável, enfim. Mas a gente chega, trabalha com a nossa proposta, são as cantigas, toda a estrutura de som, de iluminação, tem toda a roupa, todo o cenário, todo aquele show. Então a gente consegue, dentro da nossa proposta, trazer as crianças, né? E mostrar esse outro lado, né? Mas, na grande maioria, eles interagem muito e essa oportunidade de oferecer outra possibilidade, né? De ter esse trabalho. Mas a gente vai nessa luta aí. Ó, a Vicky tá mandando aqui pra gente. Ô, Vitória, um beijão pra você, tá? Ela tá falando aqui, ó. Quais são os planos futuros da banda Pluft, né? Vocês pretendem fazer uma expansão em outras plataformas? Já tá acontecendo, né? Vocês estão passando pro YouTube, estão gravando... Pode falar. Sim, a gente está nessa ideia, né, de expandir, né? A gente está gravando música autoral, já estamos no Spotify, todas as plataformas. YouTube a gente já tem alguns vídeos, vai sair essas animações. Instagram a gente é muito ativo, entra lá que tem bastante coisa. E essa ideia é ampliar, né? A gente está com essa ideia de ir para os canais de TV, levar... a gente está trabalhando muito, né, investindo bastante para ampliar e oferecer esse material para a criançada aí na escola, em casa. E a nossa ideia é... Você tem um sonho, assim, por exemplo, de fazer uma estrutura maior para poder fazer um show para as crianças, de ter tipo um parquinho, de ter alguma coisa no sentido assim, já pegar, dar uma... Chega a Pluft já é um evento em si. Não só em relação às músicas, mas, sei lá, uns brinquedos, algumas coisas nesse sentido, alguma coisa a mais. Cara, eu tenho particularmente assim, a gente tá muito feliz com esse projeto, que foi muito pouco tempo, se montou uma estrutura muito boa, uma equipe, né? A gente tem quase mais de 8 pessoas ali trabalhando, produção, técnico de som, músicos, e aí já é muito gratificante, mas o sonho que eu tenho assim é poder expandir o projeto e ter uma oportunidade de levar para as escolas municipais, para as periferias, né? A gente já tem esse trabalho. Eu, como educador, como formador, né? Estudei em escola pública, fiz faculdade pública, então eu tenho essa luta. Então a gente vai muito para a escola municipal, dentro das possibilidades, com custo mais baixo, tentando ajudar. Mas a ideia é tentar fazer um projeto maior para ampliar. Acho que é isso aí, né? Quebrar os horizontes, ir para outras cidades, levar para as crianças, principalmente para as crianças que têm menos acesso. Acho que é o sonho que eu mais almejo, assim. Muito bem. Ó, a SS Vargas está aqui. Fala Pluft. Hamilton, pergunta para eles de onde veio a ideia de fazer as músicas autorais. Aí já tem, né? Você já tem uma certa experiência e já trazia alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa bacana que você, assim, juntou, né? O que já era sucesso, aquilo que já é clássico, com o que vocês fazem. Às vezes nem dá para saber qual que é uma e qual que é outra música, porque já mistura tudo. Realmente, né? Se você ouve as músicas que a gente gravou, né? As autorais, assim, pelo menos a impressão que eu tenho... Eu já ouvi essa música antes em algum lugar. Exato. Né? Então eu acho que... E eu acho que é natural também pro artista, né? Partir aí para uma criação autoral, né? Porque eu acho que é um anseio, de forma geral, assim, do artista, né? Ter algo... que partiu dele, assim, mesmo, né? Da sua cabeça, da sua imaginação... O artista é criador, né? Então a gente quer criar. Então acho que é natural que o artista, né, parta para esse lado autoral. Porque tem essa coisa também em relação às crianças, né? Às vezes conhece a música e às vezes a música, por exemplo,
identifica muito rápido, a letra é rápida, é um chicletinho. E aí fica também nesse espaço, né? Pô, você já é um educador, talvez você também já tenha criado alguma outra coisa para poder pôr em relação à banda, e vai surgindo as músicas, vem a Catarina com a outra música também, e daqui a pouquinho já tem um repertório praticamente várias músicas que vocês mesmos fazem. Justamente, a ideia é essa, cada vez mais, né, a gente ir trabalhando essa questão, porque como músico, artista, compõe também, eu venho do rock, né, tenho uma banda de rock há muitos anos e compõe também, lanço coisas lá, e essa questão da música autoral é isso, a ideia é fazer esse repertório cada vez mais nosso ali, né, porque tocar a música dos outros é maravilhoso, mas quando você tem a sua música ali, que a gente toca essa música aqui pra lá e pra cá, já toca nos shows e as crianças adoram, né, então você fica super, uma ideia ali, tá... né, uma ideia que era sua ali, que você compartilhou para o mundo, e a partir daí, é legal do compor é isso, né? Você compartilha essa ideia, então já não é, quando você solta, já não é mais seu, né, do mundo. Então você vê aquela criança brincando, interagindo a partir de uma coisa que você pensou, juntou com os amigos, né? Que a gente também tem uma ideia aqui, junta todo mundo, senta, cada um dá uma ideia. Então é gratificante demais. Eu acho que até as músicas que já existem, né, que não são as autorais, quando você coloca ela, quando a gente interpreta elas, né, ela já não é a mesma música. Ah, sim, é diferente. Então a gente... Pegada de vocês é outra. A gente tá é uma criação constante, assim, né? Um movimento que você faz ali na hora eles imitam a gente. É impressionante. Isso aí eu fui descobrindo com o tempo, assim. Porque no começo eu ficava super preocupado. Falava assim, gente, como é que eu vou chamar a atenção deles, né? Que eu preciso, né, trazer eles pra perto. E aí eu fui vendo que é muito mais simples do que eu imaginava, entendeu? Eu criava teorias, assim, não, vou fazer isso, porque não sei o quê. Aí, quando eu relaxei, né, eu falei, não, vou relaxar aqui, aí é onde existe essa conexão, porque a conexão vem desse contato genuíno, né, verdadeiro. E a criança tem isso, né, ela não tem filtro, né, então se ela gostar, ela gosta, se ela não gostar, ela não gosta. E por aí vai. Então, eu acho que a gente vai criando isso, né? Os nossos trejeitos, as nossas danças que elas copiam. Então, é uma criação constante. Pensou, você vai num show, já tá todo mundo com a roupinha de vocês, as crianças já faz as miniaturas, os plufitinhos chegam para poder fazer. A gente tá chegando ao final aqui, antes da parte final, queria agradecer a todo mundo que tá junto com a gente aqui, o pessoal que tá acompanhando hoje o episódio número 99, muito obrigado de coração. A gente agora vai dar aquela descansada, hoje é o último episódio do ano, mas a partir do dia 6 de janeiro a gente já volta com novidades, vai ter um layout novo, algumas coisas novas aí que o pessoal vai acompanhar aqui no Ar, tá bom? E a galera também que tá inscrito com a gente, todos os patrocinadores, todos aqueles que ficaram junto com a gente desde o início, aqueles que entraram, aqueles que saíram, você que já é inscrito no canal, você que já segue a gente também no Instagram, para a gente poder estar continuando com esse trabalho bem bacana. Muito obrigado de coração, tá bom? Queria passar as considerações finais para vocês, a gente vai encerrar com música também, mas alguma coisa que a gente não falou que é importante, algum recado que vocês gostariam de passar, alguma mensagem, fique à vontade. Primeiramente, agradecer e parabenizar toda a equipe e você por dar esse espaço. A gente fica muito feliz aí de saber que, né, tem espaços na cidade, para música da cidade, para músicos da cidade. Parabéns, a gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui. E é isso aí, o que a gente, né, o recado é as mídias sociais, entra lá, @BandaPluft, segue a gente, Instagram, TikTok, Face, YouTube. Tá na tela aí pra galera poder ver. Segue a gente lá, quem quiser chama lá, tocamos em aniversários, temos toda a estrutura de som, iluminação, banda completa, eventos, carnaval, escolas também, estamos aí, trabalhando bastante aí, e em breve bastante novidade chegando, vídeos, animações, shows aí, segue a gente lá que vai ser um prazer imenso aí. Show de bola. E eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né, falando. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Eu quero agradecer ao Sr. Pluft também pela parceria. E mandar um abraço pros outros integrantes também, pra Tina, que é a Cris, pro Tico, que é o Renatinho, o Teco, que é o João. E é isso, obrigado. Passou super rápido. Foi rapidão aqui. O negócio a gente nem vê. Quando o negócio é bacana, voa. Não dá nem pra perceber. Obrigado. Gente, Feliz Natal pra todo mundo, pra você que vai acompanhar, pra você que tá acompanhando ao vivo, pra você que vai acompanhar depois, tá bom? E um Feliz Ano Novo também, porque a gente se vê em 2025. Pra gente encerrar aqui, Banda Pluft no Ar.
Mais uma cantiga aí que a gente faz. Você descobre, hein, Hamilton? Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. O que a gente faz? Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e subiu na minha Coxa. muito bem. Tá vendo, Maria? Acertei. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Pra finalizar agora, ó. Ai, meu, essa é difícil, tem um hein? medo, hein? É difícil. Jesus. Fui ao mercado comprar jerimum. Veio a formiguinha e subiu no meu... No meu o que, senhor Pluft? Bum, bum! Não é possível. Que formiguinha sempre Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Show de bola. Pô, cara, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns pela história que você tem também em relação à educação aí, principalmente em relação à música. Sucesso, pô, canta pra caramba. E quem sabe a gente não faz a parte 2 com a banda inteira aqui. Pô, vamos armar aí. Que aí vai ser show de bola. Valeu? Valeu, Família obrigado. Filmix, um abraço. 6 de janeiro, tamo de volta. Fiquem com Deus. Valeu, tchau.